Olá, meu nome é Jefferson Arouche e eu resolvi fazer um vídeo para a gente trocar uma ideia sobre a real política brasileira e esses coluns que acontecem desde 1500, quiçá antes disso. Infelizmente, a nossa política continua sendo a mesma e sempre com o mesmo objetivo. Um dia, quem sabe, isso pode mudar. Bem, como todo mundo sabe, a nossa exploração, a exploração do povo brasileiro começou antes mesmo da própria criação da nossa nação propriamente dita. Infelizmente, a partir do momento que fomos explorados, aliás, que fomos apropriados por portugueses, de lá para cá tudo começou a mudar, mas não para melhor, para pior. O que seria de nós se não fôssemos descobertos pelo mesmo país que nos colonizou? Pensemos nisso. Donos de fazendas de café, donos de fazendas de cana-de-açúcar, mercantilistas, escravagistas, agropecuaristas. Esse foi o início da nossa colonização. Na história, ela vem descrevendo exatamente os interesses e que continuam sendo feitos agora com outros nomes. Infelizmente, a nossa política brasileira, os nossos parlamentares, em sua maioria, procuram apenas evidenciar os tratos e os conluios que já eram feitos desde o Brasil colônia. E o povo, de verdade, esse povo miscigenado que somos nós, continuamos ainda, infelizmente, sendo prejudicados pela gestão pública incapaz e cheia de atos corrompidos que temos aqui no Brasil. O presidencialismo de coalizão tem isso. O que seria o presidencialismo de coalizão? Bem, em princípio, um gestor presidencial, exemplo, precisa ter o Congresso em suas mãos para que consiga fazer essa roda da administração pública funcionar. Mas para isso, nada é fácil. Como ele vai negociar com os congressistas? Normalmente, com cargos em autarquias, fundações, ou seja, em tudo aquilo que faz parte da administração pública. E por quê? Qual o motivo disso? É simples, porque o dinheiro que nós produzimos com impostos, aliás, pagamos quase 40% de impostos, esse dinheiro que deveria ser aplicado em políticas públicas diretas ou indiretas, exatamente esse dinheiro ele enche, na verdade, as artérias da administração pública. Artérias essas que enchem os olhos dos parlamentares e os seus assessores, pessoas de confiança que eles irão indicar para coordenar esses ministérios, secretarias, fundações e tudo mais. Tudo aquilo que se alimenta do dinheiro público, que mais uma vez eu digo, não existe dinheiro público, o dinheiro é nosso, nós pagamos com muito suor diante dos nossos impostos. Mas aí você me pergunta, e aí meu camarada, o que você está querendo dizer com isso? Bem, o que eu digo com isso é o seguinte: a desculpa de um presidencialismo de coalizão faz com que os atos corrompidos prevaleçam. E como esses atos corrompidos prevalecem? Rapaz, aí a estrutura, ou seja, a roda da administração pública ou a roda do sistema funciona, mas não funciona para a gente, para o povo brasileiro, para os 210,1 milhões de pessoas que moram no Brasil e que têm uma dificuldade imensa de ter acesso à cidadania, porque isso que nós não temos, a maioria de nós não temos acesso à cidadania. Por quê? Porque tudo aquilo que deveria ser para o nosso uso, ou seja, para que a população usufruísse, nós não conseguimos ter acesso da maneira que teria que ser. Mas por quê? Porque o dinheiro está envolvido nisso, e muito dinheiro. Dinheiro esse que anda nos ministérios e nas secretarias que mais recebe. E isso tudo está descrito na Constituição Federal de 1988. O dinheiro para a educação, para a saúde, aliás, a educação, que é o nosso pior problema, o pior problema da gente é a educação. Essa pasta é a que mais recebe dinheiro e é a pasta que boa parte desses parlamentares e desses políticos e também dos empresários tem os olhos desse tamanho. Incrivelmente, desde a época do Brasil colonial, José Bonifácio ficou, inclusive, por quase 20 anos exilado, exatamente porque cobrou uma educação de qualidade para o Brasil, para que ele se desenvolvesse
e desenvolvesse o seu povo. Mas isso nunca foi interesse de nenhum parlamentar brasileiro. Se fosse, teríamos uma educação que fosse pelo menos mediana. Infelizmente, um país que tem um grande potencial em pessoas, sim, nós temos um grande potencial em pessoas. O brasileiro é extremamente criativo e inteligente, mas ele não consegue aplicar esse potencial dele em ciência e tecnologia. Quando países bem menores que o nosso, como a Jordânia, por exemplo, oferecem e criam muita ciência e tecnologia. Mas, repito aqui, a pasta de educação é uma das pastas onde tem mais desvios de dinheiro, seja ela em qualquer administração, qualquer esfera administrativa, a federal, a estadual e a municipal. E isso é um dos problemas do Brasil e, digo mais, no meu ponto de vista, o principal. Mas o problema não é o dinheiro, o problema é como esse dinheiro é administrado. Aí entram os atos corrompidos. Mas nós temos outra pasta muito importante, que é a pasta da saúde, e estamos passando por isso agora, diante da Covid-19, onde todas as esferas administrativas se acusam, mas as 3 esferas administrativas estão envolvidas até o último fio do cabelo com atos corrompidos. Porque sempre as empresas querem ganhar mais do que podem, e para isso elas precisam ter os quadrilheiros a favor delas. E quem são esses quadrilheiros? Infelizmente, os parlamentares mal intencionados, e temos muitos por aí. Muitos. Vamos ser bem sinceros, 5% dos parlamentares não têm interesse e procuram fazer um serviço que seja realmente relevante à população brasileira e não para si mesmos. Boa parte deles tem amizades, conluios, sentam em jantares maravilhosos com grandes empresários para que sejam fechados grandes negócios, sempre municiados com dinheiro público. O tal do dinheiro público, que não é público, é nosso. Assim, diante de uma crise pandêmica, diante das 3 esferas, acusações são lançadas de uns para os outros e principalmente tentando polarizar uma população, ou seja, direita e esquerda, quando nós, na verdade, o povo brasileiro, não estamos interessados em direita ou esquerda, estamos interessados em ter acesso à cidadania de maneira ampla, já que nós pagamos tão caro por isso, mas as políticas públicas indiretas ou diretas não são aplicadas ao nosso favor, e sim aos bolsos dos grandes empresários e também dos parlamentares que são envolvidos com eles até o último fio do cabelo, como eu disse antes. E qual a conclusão desses grandes conluios? Estamos chegando em 2022, épocas de eleições para presidente e para governadores, deputados estaduais e federais, e também para o Senado, enfim. E em quem vamos votar? Prestem atenção, povo brasileiro. Existe um conceito chamado conceito de mídia, sistema de mídia. O nosso sistema de mídia, o sistema de mídia brasileiro, é o sistema de mídia mediterrâneo. O que quer dizer isso? Ele é muito influenciado pelos órgãos de comunicação em massa. Muito. E o nome disso é paralelismo. Ou seja, praticamente os empresários dos órgãos de comunicação em massa têm os seus parlamentares, até porque 257 concessões estão nas mãos de políticos e eles não pagaram um centavo por isso. Então veja bem, se você tem a concessão, tem uma empresa e ela funciona para ganhar dinheiro, a quem você vai apoiar? Aquele que te proporcione dinheiro. E de onde vem esse dinheiro? Das verbas públicas. E de onde vêm as verbas públicas? Do dinheiro público. Então não se enganem, nenhum órgão de mídia, nenhum órgão de comunicação em massa hoje no Brasil é neutro e te passa a notícia que você deveria realmente escutar ou receber. Eles sempre puxam para o seu lado e para os seus próprios interesses, afinal de contas, isso é mercantilismo, isso é capitalismo. Eu não sou contra o capitalismo, pelo contrário, eu acredito que o capitalismo sustentável deva ser aplicado no mundo inteiro, até porque não existe outra maneira de a gente lidar socialmente, socioeconomicamente, mas a balança deve ser equilibrada. Todos devem ter acesso ao seu crescimento socioeconômico, mas só tem um caminho para isso, mais uma vez, o caminho da cidadania, o caminho da qualidade de vida e o caminho educacional. Se nós não tivermos esse caminho, e se quem está no poder não tiver o mesmo interesse, o interesse do povo, a gente vai continuar andando e correndo atrás do mesmo rabo.
Mas tudo bem, já que nós falamos dos sistemas de mídia, ou seja, dos órgãos de comunicação em massa, vamos dizer o que o povo brasileiro sente hoje. O povo brasileiro está sendo obrigado a ter duas tendências. A famosa tendência da esquerda, a famosa tendência da direita. Mas o povo brasileiro não percebeu ainda que as pessoas que estão envolvidas no marketing de duas personalidades muito interessadas pela tal da cadeira presidencial, estão exatamente proporcionando isso, para que você e eu não pensemos numa terceira via. Bem, e quem seria essa terceira via? Eu sei lá, mas o que eu te digo é o seguinte: pensem nisso. Os mesmos que estavam no poder continuam hoje. Eles se entendem, sentam à mesma mesa para beber uísque e resolver a vida do povo brasileiro, porque o único interesse é em cima dos atos corrompidos que continuam a acontecer e nunca pararam. Sempre com as mesmas pessoas envolvidas, sempre com as mesmas decisões. Tem ministro do STF por aí que nunca foi juiz na vida, que foi alçado ao cargo de desembargador pelo 5º Constitucional, indicado por um governador que até então é de outra vertente sociopolítica, mas hoje eles têm o mesmo interesse, assim como senadores, assim como ministros. Pensem nisso, a roda continua girando do mesmo jeito e nós continuamos ainda com grande índice de desemprego, um grande índice de baixa educacional, grande índice de evasão educacional, uma violência urbana extrema. Nós temos 50.033 homicídios por ano, matamos mais que a guerra lá do Oriente Médio e ninguém faz nada sobre isso. Os órgãos públicos continuam trabalhando atrasados e sem a mínima vontade de conseguir produzir transparência. Principalmente, o que mais dói, os órgãos públicos se atualizam para burlar o sistema e não para trazer qualquer tipo de produção relevante à população brasileira, que é o grande cliente dos órgãos públicos. Ou seja, a gente não consegue evoluir. Enquanto em todos os países são procurados mecanismos que não deixem que a corrupção cresça, aqui no Brasil os mecanismos funcionam para que a corrupção continue acontecendo, mediante os atos corrompidos. A gente fica à mercê de 3 esferas do crime: o crime institucionalizado, o crime organizado e o crime comum. Afinal de contas, qual dos 3 vamos escolher? Quando essa não deveria ser a resposta. Somos um país rico e que deve produzir ciência e tecnologia. Um país rico e que deve produzir qualidade de vida. Mas isso só vai acontecer quando a gente parar de pensar, procurando duas vertentes, quando somos, na verdade, influenciados a observar apenas duas vertentes e observarmos o futuro, observarmos a política como uma ciência que precisa ser entendida e aplicada com frieza e equidade. Eu sou Jefferson Araújo e sou um barco remando contra a maré.